Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Dica do Instrutor. Eu sou Rodrigo Peniani e na aula grátis de hoje nós vamos falar sobre o cálculo do INSS. Fica comigo que é logo depois da vinheta. Bom, para você que não conhece ainda o cálculo do INSS, nós vamos falar hoje sobre o cálculo do INSS na folha de pagamento SAP. E se você não sabe e nem tem ideia de como se executa uma folha de pagamento, eu vou deixar em algum lugar aqui da tela o card para você voltar a assistir o vídeo onde a gente explica e te ensina como efetuar e como executar o cálculo da folha de pagamento. Beleza? E para a gente começar aqui, então, já hoje, nós vamos lá falar, então, o que é o INSS. O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. É o órgão governamental responsável pelo seguro social de todos os cidadãos brasileiros. E tem um encargo, né? Existe uma contribuição que é feita pelos empregados CLT que leva esse mesmo nome, que é a contribuição do INSS. E essa contribuição, ela é utilizada para formar o capital que vai servir de base para distribuição de benefícios no futuro aí, como a aposentadoria, por exemplo. E no SAP, como é que esse cálculo funciona? O que a gente tem relacionado ao cálculo do INSS no SAP? Primeiramente, a gente tem a tabela do INSS, onde a gente configura as faixas salariais, certo? Então, a gente tem aqui o exemplo de tabela, como ela está configurada dentro do nosso SAP, dentro do nosso sistema. Então, a gente tem aqui já a tabela de 2022. E um ponto importante aqui que eu preciso compartilhar com vocês, que é o seguinte: apesar de eu ter a tabela atualizada, a gente não tem aqui a funcionalidade nova que foi lançada em 2021, que é o desconto progressivo por faixa. A gente aqui, nesse ambiente que eu estou mostrando para vocês, ele só enquadra o salário do funcionário na faixa e faz o desconto de acordo com aquela faixa, tá? Infelizmente, eu não tenho como atualizar essa parte aqui e trazer o desconto progressivo, beleza? Mas seguindo aqui, então, depois da tabela, a gente tem aqui as rubricas que o SAP utiliza. O que são as rubricas? São os eventos de cálculo, as verbas que são calculadas e geradas aí durante o processamento da folha. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Quais são as rubricas que a gente tem? A gente tem a rubrica barra 121, que é a base do INSS. A gente tem a barra 117, que é a base de estorno do INSS. Então, quando tem um provento, um desconto que deve ser incluído na base de estorno, ele é incluído na barra 117. E a gente tem aqui a barra 388, que é o total da remuneração mensal considerado para o INSS. Então, a gente tem a base e o estorno, e com esses dois, o sistema ele forma o total de remuneração. Então, a gente tem as duas bases, depois a gente tem uma base apurada já. O que é essa base apurada? É a base do INSS menos o estorno do INSS, que me forma a barra 388, que é a rubrica final levada aí para enquadrar o salário do funcionário na nossa faixa de contribuição. E por fim, a gente tem lá a barra 314, que é o desconto do INSS, que é a contribuição do INSS, beleza? Além das rubricas, a gente tem o quê? Regras de cálculo, né? Então a gente tem aqui a X023, que é a alimentação do bruto e armazenamento. Essa regra X023, ela é responsável por gerar as bases. Então, ela gera a barra 121 e ela gera a barra 117. Então, de acordo com as configurações lá dos proventos e dos descontos, eles são incluídos nessas duas bases, ou na base do INSS ou na base do estorno do INSS, beleza? E a gente tem também a regra BR38, que gera a remuneração mensal, que é essa regra, ela é responsável por gerar a barra 388, que é a rubrica que nós vamos utilizar como base final para cálculo do INSS. E além das regras, o que a gente tem? A gente tem aqui uma função de cálculo, que é a BRISS, né? Então, que é a INSS Payroll Function. Então, o PY é de Payroll, a sigla do módulo folha de pagamento. Então, ela é uma função que vai utilizar essas bases, essas rubricas que nós geramos aqui durante o processamento e gerar o cálculo lá do INSS. Beleza? Vamos ver então isso tudo acontecendo aqui diretamente no SAP. Então eu estou aqui no meu programa de cálculo da folha de pagamento, onde a gente vai executar o cálculo aqui para o mês de
julho para esse determinado funcionário, certo? Então, executando aqui a minha folha, executando aqui a minha folha, ele vai gerar lá para mim o cálculo. Então, ele gerou, se a gente olhar aqui, ó, o meu funcionário, ele tem uma remuneração de R$ 5.000 e ele teve um desconto de R$ 700. Olha só, a barra 314 que eu comentei, que é de R$ 700. Então, como que a gente confere para saber se isso tudo está correto? Então, nós vimos lá, né? Eu comentei que a gente tem algumas regras, a barra, a X023 e a BR38. Então, nós vamos ver como que a gente encontra aqui essas duas regras. Aqui no log, né, se você assistiu o vídeo que eu deixei no card anteriormente, você vai ver como executar a folha e como ler esse log de folha de pagamento. Mas, abrindo aqui, ó, a opção número pessoal correto, você vai ver aqui já a matrícula e o nome do funcionário que nós acabamos de executar. Você vai abrindo esse cálculo até chegar no mês. Quando chega no mês determinado, que foi o mês 7 de 2022, a gente tem aqui todo o processamento da minha folha. E aí o que a gente faz? Marca aqui no mês e procura, clica aqui no binóculo e procura aqui, ó, X023. Então, essa daqui é a primeira regra que nós vimos lá. Então, a gente tem toda a regra de folha, tem uma entrada, um processamento e uma saída. E para a gente saber aqui o que ela gerou de resultado, a gente vem na saída, pega aqui na tabela interna, a tabela IT, duplo clique e a gente já vai ver aqui, olha lá, a gente tem aqui, ó, não teve base de estorno, mas a gente só teve aqui base do INSS. Olha aqui o nosso salário, R$ 5.000. Então a gente tem aqui a barra 121, saída do processamento da X023. Se eu tivesse alguma rubrica que deveria ser incluída como estorno do INSS, estaria aqui também a barra 117. Beleza? Próxima regra, então, que a gente tem que procurar, eu posso começar a procurar ela a partir aqui, então, dessa mesma linha. É só eu clicar em qualquer parte da tela aqui, clicar de novo no meu binóculo e procurar lá a regra BR38. Então, nesta regra BR38, olha lá, o sistema já leva para a gente aqui e ele vai gerar a barra 388, como o próprio nome da regra diz. E para eu saber, vou aqui no saída, então toda a regra tem lá a entrada, o processamento e a saída, e eu dou um duplo clique aqui na tabela IT e eu já vou verificar aqui, ó, a barra 388. Olha só, se eu abrir aqui, clicar no maisinho que tem do lado para abrir todas as linhas aqui da minha tabela, eu já vou verificar aqui, ó, barra 388, total da remuneração mensal para o INSS. E como a gente não teve nenhum estorno, ele continua o 5.000 inicial, que veio lá da rubrica barra 121. Certo? Bom, com isso, então, a gente fechou aqui a geração das rubricas de base, né? Então, o que o sistema faz dessas duas regras? A X023, ele monta as duas bases, base do INSS, mais a base de estorno, caso eu tenha algum estorno, e na BR38 ele gera a base final, a base apurada, né? O que é a base apurada? Base do INSS menos base do estorno. E aí eu tenho lá a barra 388, que é o processamento final. Daí, com isso, então, a gente tendo aqui a nossa base de cálculo, a gente já pode ir lá para a função de cálculo, que é a BR ISS. Né? Então, a gente já vai procurar aqui, clica no binoclinho, digita lá BR ISS, e o sistema já vai levar a gente lá para dentro do esquema de cálculo do INSS, e a gente vai ver aqui já a função BR ISS. Abrindo a função, eu tenho aqui a entrada, que é a tabela IT e as tabelas BR SOC aqui, que são todas as tabelas relacionadas aqui ao INSS. Se eu der duplo clique aqui, nós vamos ver a barra 388 com os R$ 5.000, né? E aí dentro aqui da parte de operação, de processamento, né? Então a gente tem aqui várias informações dentro dela. Então a gente tem aqui a preparação, onde ele faz a leitura, né, de todos os dados aqui do meu funcionário, e aí ele traz aqui para o cálculo. No cálculo, olha só, eu clicando no maisinho aqui para abrir o cálculo, ele já traz para mim aqui qual é a faixa
e aqueles 5 mil, olha só, valor verificado na tabela do INSS, então 5 mil, e aí ele já traz para mim aqui em qual faixa aquele valor foi considerado. E ele já dá o tributo aqui, ó, o valor de R$700. Essa função, a BRISS, já faz todo o cálculo e deixa ele prontinho para a gente utilizar. Então, só lembrando mais uma vez, no meu ambiente, nesse sistema que nós estamos utilizando, não tem a versão de 2021, que é o desconto progressivo de acordo com cada faixa. Ele está enquadrando na faixa e aplicando os 14%. Se você fizer o cálculo aqui, 5 mil vezes 14%, você vai ver que dá R$700. E hoje em dia não é assim. Ele vai enquadrando faixa a faixa, descontando o teto de cada faixa. Depois, no final, ele soma todos esses valores, né? Então, ele considera o teto de cada faixa e vai aplicando o valor em cima de cada diferença de uma faixa para outra. Esse é o desconto progressivo do INSS. A forma geral de calcular não muda, porque a gente vem até aqui. A única coisa é que tem essa forma progressiva de calcular. Mas as regras X023, a regra BR38 e essa função BRISS é exatamente igual. Isso não muda no processo do cálculo do INSS dentro do SAP. Seja nesse sistema que está com uma versão mais antiga, ou seja no sistema que tem uma versão mais atualizada. E depois a gente vê o cálculo, então, a gente vê aqui a geração das rubricas. Então, ele vai gerar aqui para mim a rubrica lá, barra 314, que é essa rubrica aqui, que vai gerar como desconto para o meu funcionário lá do INSS. E aí, eu tenho aqui ó, a saída na minha tabela IT, olha lá, rubrica barra 314 com R$700. Se eu clicar aqui no meu formulário, né, então, que é o meu demonstrativo de pagamento, eu tenho aqui a barra 314, contribuição do INSS, remuneração, que é o nome da rubrica barra 314, com os R$700 que foi calculado pelo INSS. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado bastante esse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos aí, eu tenho certeza que esse vídeo é bem legal e vai poder ajudar alguém no dia a dia aí na manutenção com o SAP. Outra coisa, fica de olho lá, lançamos o nosso curso Academia SAP HCM Folha, né? Então, onde você vai poder aprender todas as configurações de folha do início ao fim. Então, você vai saber de tudo que você precisa para configurar uma folha de pagamento na sua empresa. Beleza? Vem crescer e se capacitar com a gente. Te vejo na próxima dica. Tchau, tchau.